Está no ar, Momento de Fé e Esperança, com Alder de Castro. Irmãos, eu quero fazer uma reflexão em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Palavras do nosso Senhor. Irmãos, eu quero fazer uma reflexão para depois eu pregar e a gente subir para fazer a bênção. Qual que é a minha missão? Qual é a minha missão? Eu sou um sacerdote exorcista. E Deus me deu a visão espiritual para abrir os olhos espirituais das pessoas acerca do que o mal faz. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Se ele fez isso, é porque nós devemos saber mais do que o mal faz, para que possamos evitar o seu caminho. Toda pessoa que não tem conhecimento cai no laço do maligno. Eu vou ser mais profundo. Pode ter conhecimento e ainda cair no laço do maligno. Imagina o que não tem. Você está entendendo isso? O texto que nós lemos traz a visão de um culto racional. Um culto racional é um culto inteligente, onde eu devo usar o meu pensamento para raciocinar com inteligência, compreender. E ser inteligente não é ouvir. Ser inteligente é praticar. Correto? Correto isso? Se eu escuto e não pratico, não estou sendo inteligente. Paulo falou: é importante que apresenteis a Deus com sacrifício vivo, culto racional. Sacrifício vivo. Jesus sacrificou na cruz, pelo propósito de salvação. Sou cristão, não é falar que é. Sou católico, não é falar que é. É você se sacrificar para a obediência do propósito. A unificação do seu propósito com o propósito de Cristo. Por que diz sacrificar? Porque a gente anula a nossa vontade para ser cristão, para satisfazer a vontade do Pai, que é uma vontade perfeita e a correta. Que a vontade de Cristo, ela é: pecou, perdão; errou, misericórdia. A vontade do ser humano, na sua natureza que é má, é: errou, não te perdoo; pecou, sem misericórdia. E ainda, mais ainda, vou te marcar. Você é meu inimigo se você errar comigo. Não é essa a natureza do ser humano? Então, aí quando fala assim, sacrificar sua vida, é o seu desejo humano, da sua natureza má, você colocar de lado, para você cumprir propósitos
de um cristão. Aí vamos entender mais, ainda diz: para experimentar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável, olha o que Paulo diz. É necessário uma renovação da mente. Essa renovação da mente é uma transformação do pensamento. O que o Evangelho promete? Transformação do pensamento. Por que muda? Porque transforma o pensamento. Por que a palavra de Deus ela é eficaz? Ela trabalha. Por quê? Porque ela muda a forma do ser humano de pensar. Quando isso acontece, transforma tudo. Só que essa forma de transformar da palavra de Deus não é aquela pessoa que cresce no meio ali, vamos dizer assim, dos traficantes. Aí ele cresce com a cabeça transformada para o tráfico. Ou cresce no meio de uma prostituição e a pessoa cresce com a cabeça transformada para aquilo. Não, não é isso. A palavra de Deus, ela é transformadora para o lado bom e correto que o ser humano deve ser. Ela ensina esse lado, o certo. Aí quando diz, é necessário para você experimentar o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito, vontade de Deus, sua mente ser transformada. Então, o que eu quero mostrar para você na abertura dos olhos espirituais é que você entenda o cenário espiritual que nós estamos vivendo, e é isso que eu quero falar aqui agora. Vou entrar no assunto. Para que você se desvie do mal e leve sua família a se desviar do mal também. Porque a essência de um cristão é eu recebi. Primeiro você recebe para você, tá? O cristianismo não tem nada a ver com egoísmo. Você recebe primeiro para você. Depois você divide. Você entendeu isso ou não? É assim que há a multiplicação do evangelho. Se você recebe para você e retém, você não está cumprindo o ide de Jesus, que é ide e anunciar o evangelho. Se a pessoa não tem conhecimento, o laço do maligno está armado. Você vai cair nele. Se sua mente não é transformada, você vai viver com o que você acha que é o certo e o errado, porque é o que você aprendeu. E eu tenho observado que muitas pessoas estão agindo errado na convicção de que está certo. Com isso, perde o casamento, perde a amizade, perde a família, perde o trabalho, perde até mesmo o seu lugar na igreja. Ser um cristão é ser humilde. A arrogância é um princípio maligno. A falta de humildade, de ouvir e ter a mente transformada, é um princípio maligno. Olha para você ver. Nós estamos no século 21. Eu estou escrevendo um livro que é dentro do livro de Efésios. E nesse livro eu vou colocar a visão de que Paulo disse, porque o livro de Efésios é um dos livros mais fortes que tem na Bíblia para abrir os olhos do cristão acerca dos principados e potestades que dominam esse século. Cada século tem um principado que faz um domínio, e está lá no livro de Efésios. Eu vou colocar esse livro para você entender. E esse principado, ele trabalha de formas da atualidade. Preste atenção. Século XIX, século XX, a ciência, ela estava abaixo da teologia. Teologia é o estudo de Deus. Ciência é o estudo que se pode provar.
do ser humano. Por muitos e muitos anos, se você não sabe, a ciência para a humanidade estava abaixo da teologia, do estudo de Deus. Passou o tempo, foi colocado a ciência acima do estudo de Deus. Então, por isso que existe aquilo que se pode provar. Você pode provar o quê? A água, você pega na água, é líquida. Isso pode se provar. Você pega na terra, você sente calor, frio. Isso é concreto. Pode-se provar isso. Passou os anos, colocaram isso acima do de Deus. Porque o de Deus não se vê e não tem como para a ciência provar. Porque é por intermédio de algo que se chama fé. Tudo que você for tratar referente a Deus, igreja, espiritualidade, só se resolve no âmbito da fé. Fé. Por quê? Porque é invisível. Você não pega em Deus. Você está entendendo isso, gente? Você não pega. Aí, para aqueles que acreditam só naquilo que vê, por exemplo, você pega lá uma aspirina, dipirona, você está com dor de cabeça, você bebe. Isso a ciência pode provar. Tem substâncias dentro daquele remédio que vai entrar no seu estômago vai absorver, vai atuar na sua corrente sanguínea, vai para sua cabeça e a dor da cabeça vai passar. Isso pode provar. Eles não acreditam no testemunho que essa irmã contou aqui. Ela falou assim, o médico falou que já estava morto, ia sair de lá no caixão. Mas ela usou a fé. Deus foi trabalhando a cura, os órgãos foram se refazendo. E o que aconteceu? Ele foi curado. A medicina não compreende essa parte. Por quê? Porque isso é fé. Não tem como provar isso. Aí eu vou aprofundar com você com uma sequência de coisas que veio ao longo do século para você entender algo muito importante. Com essa situação de que provar, veio crescendo o número também de ateus. Por isso que você vê, quem estuda muito, é difícil acreditar em Deus. É mais difícil. Porque a pessoa começa a desenvolver metodologia científica, coisas que podem provar. Aí ele sai do cenário de fé, que é um cenário espiritual. Você está compreendendo isso, sim ou não? Então vamos caminhar para você entender como que tem acontecido algumas situações hoje na humanidade. Os problemas desse século, o principado que atua nesse século, atua na mente, onde acontece todo o equilíbrio do corpo. Presta atenção. Todo o equilíbrio do corpo e da sua vida está na mente. Quando desequilibra a mente é bombardeada. Por isso que Paulo falou, transformação da mente. Quando a mente é bombardeada por setas malignas, está lá no livro de Efésios. Por isso tem gente que está assim parado, aí parece daquela fisgada assim, ó. Pim! Você fala, ai, que fisgada. Passa alguns minutos, horas, começa a desenvolver na cabeça da pessoa pensamentos malignos e negativos, contrário aos princípios e aquilo que você acredita. A Bíblia chama dardos inflamados do maligno, que é lançado na cabeça da pessoa. Aí esses dardos, eles crescem e evoluem com aquilo que você deseja, gosta, tem vontade.
Está errado, mas é o que você tem desejo. É o que te atrai. O que te atrai? Você vai ser tentado com isso. Você está entendendo isso ou não? O que você tem? Uma queda. Qual que é a sua queda? Dinheiro? Qual que é a sua queda? Mulher? Homem? Qual que é a sua queda? Bebida? Droga? Comida? Qual é a sua queda? O inimigo vai tentar você com o que você deseja. É assim que ele trabalha na mente. Quando você dá energia ao seu pensamento, você está alimentando a semente que o maligno plantou. Você compreende isso? O maligno planta uma semente, você fica ali pensando, e aquilo vai ganhando força dentro da sua cabeça. Pode ser um pensamento inútil, pode ser um pensamento desobediente, mas cada vez que você para pensar, aquilo vai só enraizando e fortalecendo mais. Pode ser um pensamento depressivo, pode ser um pensamento intuitivo. O inimigo trabalha, porque ele não está ali, mas ele lançou uma seta, um dardo. Ele lançou algo e era algo que te atrai. Ele não está ali mais, ele já saiu para sarandear outras vidas, mas ele deixou uma bagagem. E com seu próprio pensamento, por isso que a gente fala, não fica pensando coisa negativa, porque com seu próprio pensamento você fortalece esse dardo inflamado do maligno. Passa-se os dias, aquilo ganha uma energia tão grande dentro da sua cabeça, que você não consegue não fazer aquilo que você está pensando. Te trava de uma certa forma, que você não tem mais força para lutar contra aquilo. Aí você vai fazer aquilo, aquela seta. Você está entendendo isso ou não? E eu quero agora iniciar o nosso momento de oração. Grande Deus e eterno Pai, pelo poder do Divino Espírito Santo, eu oro agora por esta pessoa que está angustiada, que está angustiado. Eu repreendo agora, pelo poder do nome de Jesus, toda angústia, toda tristeza, tudo que não presta, eu lanço por terra agora em nome de Jesus, Pai. Deus, eu abençoo agora essa casa, esse lar, esta família, que o Senhor possa, Pai, nos abençoar, pois o Senhor é a fonte de milagres. E nós clamamos a Ti, pedimos a Ti, porque sabemos que de Ti vem a resposta para as nossas vidas. Eu peço agora a Tua bênção em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus, que Deus te abençoe e que Arcanjo Miguel te defenda dos seus inimigos com a sua espada desembainhada de fogo, em nome de Jesus.